Acompanhe agora o programa Jesus e o Logos. Alô, amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Excelente quinta-feira para você. Estamos começando mais um Jesus e o Logos. Ao Denis Leite, bom dia. Bom dia, Damião. Bom dia às amigas e amigos que estão nos acompanhando hoje aqui no programa. Mais uma vez aqui nós dois juntos. Um prazer para mim estar com você, Damião. Opa, prazer todo meu, gratidão. E você que está nos acompanhando vai poder participar. Nós já estamos ao vivo no facebook.com/TV Mundo Maior. Você também pode mandar sua participação no WhatsApp 996433827 e no 0800 97950 11. A Solange Sol está lá à sua disposição, aguardando a sua participação. Ao Denis Leite, ficaram várias perguntas. O tema hoje vai ser responder aquelas pessoas que a gente conversou no programa anterior, ao Denis. Qual é o tema do programa de hoje? Exatamente, vamos fazer a parte 2, né? Sobre aquele tema que, aliás, o pessoal gostou bastante. Depois, muita gente me mandou comentários assim, poxa, eu compartilho aqueles sintomas, eu sinto aquilo, eu já experimentei essa situação. Ansiedade, pânico, fobia é algo que campeia no mundo atualmente. E cada vez mais vai se acentuar, nós sabemos disso, né? Esses transtornos de natureza fóbica, emocional, de ordem geral, vai aumentar consideravelmente. É compreensível que isso aconteça. E as pessoas estão se identificando mesmo com isso. Então, teve uma muito boa repercussão, né? O programa da vez passada. Nós vamos fazer hoje um bate-papo sobre as perguntas que deixaram e que não deu tempo da gente conversar pelo período do programa anterior. Então, ansiedade e pânico, como a logoterapia trata esses problemas? Então, vamos lá, trazendo então as respostas, né, atendendo a você que participa. Olha, a primeira pergunta que tem aqui, Denis, bom dia, meu nome é Edna, eu tenho medo de dirigir. Esse tratamento resolveria? Entro no carro, travo minhas pernas, ficam duras, meu coração fica acelerado, não consegui identificar qual tipo de medo. Às vezes acho que porque não me sinto capaz. A Edna perguntando, olha, e a Edna tem medo de dirigir. Esse tratamento da logoterapia resolveria, Denis? Então, vamos responder aqui por parte, porque a pergunta dela é extremamente interessante. Ela deu a sinalização do motivo pelo qual ela não consegue dirigir de forma tranquila, calma, produtiva. Ela disse, eu não me sinto capaz. Colocando de lado assim, um pouquinho a logoterapia, só para trazer uma outra ilustração, na terapia cognitivo-comportamental, que é um método excelente e tem muita conexão também com a logoterapia, nós chamamos isso que ela disse agora, eu não me sinto capaz, nós chamamos isso de um erro cognitivo. Isto é, chama-se raciocínio emocional. Porque eu sinto, então isso é verdadeiro. E esse é um erro muito grande que nós cometemos do ponto de vista da cognição, do pensamento. Eu sinto que não vou conseguir, então isso é verdadeiro, eu não vou conseguir. Bem se vê que ela tem uma crença nuclear central de que eu não vou conseguir, portanto, eu não sou capaz de dar conta de dirigir, de conduzir o veículo pelas ruas. É uma percepção errônea. Onde é que eu quero chegar com isso? É que o medo de dirigir frequentemente traz consigo, na sua base, no seu alicerce, ideias centrais de incapacidade e de necessidade exagerada de ter controle sobre as coisas. Eu quero controlar tudo, eu quero
fazer as coisas com perfeição. Eu não posso falhar, eu não posso errar, eu não posso cometer um deslize. Consequentemente, qual é a minha atitude? Qual é o meu estilo de enfrentamento de uma situação quando eu tenho essa ideia nuclear central de que eu não posso falhar? Consequentemente, eu não me percebo capaz de executar as tarefas que eu necessito. Eu evito, eu travo, eu evito qualquer coisa que me demonstre que eu vou falhar, que eu vou cometer um erro. Nesse caso, a terapia cognitivo-comportamental, aliada ao modelo da logoterapia, auxilia consideravelmente a pessoa a se libertar desse temor. São duas modalidades terapêuticas que eu vejo hoje das mais eficazes e promissoras para tratar qualquer estado fóbico, inclusive esse, por exemplo, de dirigir. Então, resumindo, para ficar claro, é necessário, nesse caso, buscar ajuda desses dois modelos de terapia. É claro que, sozinha, talvez ela não consiga fazer isso, mas com o auxílio do terapeuta, claro, aplicando esses dois modelos, que eu considero os mais importantes para esse processo patológico, ela conseguirá se libertar. Mas ela deve entender uma coisa fundamental. Dentro dela, existem duas formas distorcidas de pensar. Uma, ela não se considera capaz de executar aquela tarefa. É uma distorção. Segundo, ela necessita fazer as coisas com muita perfeição, provavelmente. Ela necessita ter o controle de toda a situação. Nada pode dar errado, nada pode escapar das suas mãos. E esse medo, portanto, de falhar, faz com que ela evite dirigir ou entre em pânico na hora de segurar o volante e conduzir o veículo. E é isso que precisa ser tratado na nossa amiga. Aldenise, hoje nós estamos então respondendo aos internautas. Zeusa José Cordeiro, bom dia. Ela está em Morada Nova, no Ceará, participando, gratidão. Sandra Cunha também está aqui junto com a gente, bom dia. Devanir Belmonte, bom dia. Deise Florencio está na Pensilvânia, olha que bacana. Deise Florencio na Pensilvânia, agradecendo o ensinamento. Aldenise, Gilda Felberg está em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A Leia Torre Santiago, a Leia Santiago faz um depoimento aqui no Facebook, eu vou compartilhar com você, Denise. Vamos lá. Bom dia. Depois do programa da semana passada, eu consegui ir sozinha no dentista. Sozinha, como você falou. Temos que enfrentar esses medos. Que felicidade quando conseguimos enfrentar. Meus agradecimentos. Olha que depoimento lindo, Denise. Sensacional. A Leia Santiago passando para a gente aqui. Eu quero fazer um comentário sobre isso. Por favor. Aproveitando até para a gente ilustrar para as outras pessoas essa experiência excepcional que ela teve. Que é assim, por que a Leia conseguiu ir ao dentista? Porque, conforme diz Viktor Frankl, e nós apresentamos semana passada, o medo de uma determinada situação ou acontecimento faz com que essa situação justamente ocorra. E quando nós rompemos com o medo, dizemos assim em relação ao dentista, por exemplo, eu vou ao dentista e eu quero lá no dentista suar, transpirar, ficar apavorado, não tem importância. Mas o dentista é algo saudável. Eu vou ficar com a minha saúde bucal atualizada. Eu vou ficar com o meu estado bucal sadio. Isso é uma bênção. Portanto, chegando lá, não faz mal se eu vou transpirar, apavorar, ficar desesperado, eu vou assim mesmo e vou me entregar ao profissional. Quando nós enfrentamos dessa forma, colocando uma razão espiritual, isto é, buscar a saúde
tomar uma atitude corajosa diante daquilo que temos receio. Nós nos elevamos acima do medo e, consequentemente, conseguimos enfrentar a situação. Foi o que ela fez, ela adotou a técnica da intenção paradoxal que nós falamos semana passada. Maravilhoso, muito bom. E, inclusive, deixa eu trazer a Leia, a gente ia responder, Leia, para você hoje, mas olha, já está respondido, né? Ela disse que ela escreveu aqui para a gente que muitos anos eu vivo assim, eu não saio sozinha, tenho que sair com alguém, filha, netos, amigos, meu marido saía comigo e desencarnou em agosto, e agora o que eu faço amanhã? Tenho dentista, mas ela foi e não vou conseguir sozinha, mas foi. Olha que lindo depoimento, sempre preciso muito de uma bacana, muleta para sair. Bacana. Muito obrigado, muito gratidão. Então vamos lá, tenho mais perguntas aqui. A Marlisa Fernandes Alveno, bom dia. Uma pessoa que está tomando medicamento para síndrome do pânico e está dormindo muito, não está conseguindo ter um dia normal de seus afazeres, tem que fazer tratamento psicológico à parte, o médico já trocou o medicamento, mas mesmo assim está dormindo muito. Grato pela atenção, Denise. Olha só, é uma questão então aqui mais operacional do ponto de vista do tratamento farmacológico ou medicamentoso desses estados fóbicos e ansiosos. Alguns medicamentos antidepressivos que têm um impacto importante na ansiedade, de fato, alguns podem produzir maior nível de sonolência. Sonolência, a sedação, é um efeito colateral de vários medicamentos antidepressivos no campo da ansiedade. A questão é, o papel fundamental aí é encontrar uma medicação que reduza esse efeito colateral. Existem outros medicamentos que são interessantes, atrativos para tratar a ansiedade e que não produzem tanto esse efeito colateral. De uma forma ou de outra, algumas sensações desagradáveis, pelo menos no começo, vamos experimentar, porque o organismo não está habituado a ingerir esses medicamentos. Quando eles aparecem no corpo, no nível sanguíneo, para que eles tenham o efeito farmacológico, surgem também alguns efeitos colaterais, transitórios muitas vezes. Mas a recomendação que eu dou é: converse com o seu médico para que ele eleja um tratamento farmacológico com menor efeito de sonolência, de sedação. E ele pode escolher um medicamento que produza menos esse efeito. Essa é a conduta que você deve adotar. Claro, não fique sem o tratamento, não abandone, não interrompa. Isso é importante. Fale primeiro com o seu médico. Lourdes Aparecida Dalto, ótimo tema, sinto tudo isso, estou adorando ouvir o doutor Aldenis Leite, vou colocar as dicas em prática. Luto muito para estar bem, gratidão. Olha o depoimento da Lourdes Dalto, dando depoimento aqui. Tem também está dando depoimento, é o Roberto Carlos Ferreira, está em Mogi Guaçu, grato pelos ensinamentos. Deise Manzano dando bom dia. Quem mais está aqui? Neide, como é bom escutar os conselhos de vocês. Bom dia, eu sou de Pernambuco, Garanhuns. Dinorá Mício, bom dia, pessoas queridas. Helena Struder, bom dia, ótima quinta-feira, com muita paz e luz. Gratidão, queridos amigos. Ela que está na Vila Carrão, batendo palmas aqui para o Denis Leite. Gratidão. Tem mais pergunta aqui, Denis. Bom dia, Denis. Já tive com mais intensidade fobias. Acho que não era síndrome do pânico. Consigo enfrentar lugares fechados, elevador, mas tem outros medos. A logoterapia é uma técnica usada pelo terapeuta? Entendi. Interessante essa pergunta. Olha só, a logoterapia não é uma técnica. A logoterapia é um modelo de psicoterapia. Ela possui algumas técnicas dentro do seu aspecto teórico prático. As técnicas principais, vou citar aqui algumas, só para que as pessoas tenham uma ideia do que é isso, né? Primeira técnica importante é a que nós estamos aplicando aqui, hoje. Falamos semana passada e hoje. Chama-se intenção paradoxal. Vou repetir para clarear o nosso raciocínio. O que é a intenção paradoxal? É uma técnica inaugurada por Viktor Frankl e aplicada posteriormente
desde a década de 50, quando surgiu a terapia racional emotivo-comportamental, a terapia cognitivo-comportamental e outras técnicas comportamentais e ligadas ao pensamento, incorporaram essa técnica, mas ela surgiu, na verdade, com a logoterapia, na década de 30, muito antes, 20 anos antes, que é assim: o medo de alguma coisa faz com que esta coisa se avolume. Então, qual é o tratamento? Romper o círculo vicioso do medo desta coisa. Vou dar um exemplo, como eu falei semana passada. Falar em público. Eu tenho medo de falar em público. Como é que eu venço este medo? Eu desejo aquilo que eu temo. O que é que eu temo? Cometer uma gafe, dar um branco, esquecer o que eu vou falar, que os outros riam de mim, que os outros achem horrível a minha apresentação. Ora, eu então, com uma boa dose de humor, é natural que isso existe uma técnica para ser aplicado. Eu estou apresentando aqui um momento assim, superficial do que é essa técnica. Eu pego uma boa dose de humor e digo assim, eu até contei o exemplo meu na semana passada. Olha, eu vou falar hoje em público, mas hoje eu me permito falhar. Hoje eu vou esquecer tudo, hoje as pessoas não vão gostar, não tem problema, vai ser só hoje. Se acontecer, está tudo bem. Eu não vou me cobrar por amor, rindo de mim mesmo. Eu começo a relaxar um pouco mais. E embora fique com um pouco de ansiedade, claro, eu consigo, não tendo nada a provar a ninguém, eu consigo me expressar com mais tranquilidade. Consequentemente, eu executo a minha tarefa. É essa maneira que a gente adota na intenção paradoxal. E tem outras técnicas também. A técnica do denominador comum, da derreflexão e assim por diante. Denise, eu só esqueci aqui, na verdade eu fui lendo. Oi, Daniel. A pergunta é da Eliesse de Ilhéus. Desculpa, eu só não tinha dado o nome dela, mas agora eu já corrigi. É vendo? A gente vai corrigindo aí. Bom dia, doutora Aldenice. Tenho fobia de pilotar moto e dirigir, embora seja habilitada há 10 anos. O que fazer para perder esse medo desesperador? É a Rosângela, que escuta em Rolim de Moura, em Rondônia. Exatamente como eu abordei naquela primeira pergunta que a gente comentou sobre o medo de dirigir. Falamos um pouco sobre isso, né? O ponto central é o perfeccionismo, a autocobrança, a autoexigência de fazer as coisas com perfeição e exatidão. Ao mesmo tempo, há uma necessidade muito grande de ter controle sobre as coisas, de que tudo saia a contento, de que tudo saia de modo exato, como a pessoa planeja. Ela não pode falhar, ela não pode errar, ela não pode perder o controle sobre as coisas. E isso faz com que ela evite dirigir, ela evite sair à rua. Portanto, o tratamento é, se for muito intensa a fobia, buscar uma psicoterapia com base em 2 modelos, como eu citei. A terapia cognitivo-comportamental, altamente eficaz para tratar esse quadro fóbico, e a logoterapia, que certamente juntas, uma complementa a outra e auxilia bastante na libertação desse problema. Denise, agora a Luciana Della Vecchia. Bom dia. Antes eu não tinha medo de ir no dentista. Agora tenho medo, e principalmente da anestesia. Como faço para perder esse medo? A Luciana pergunta ao Denise. É ótima pergunta essa. Olha só, eu vou contar como é que se estabelece
o círculo vicioso da evitação. O círculo vicioso da evitação é assim. Eu passo por uma situação dolorosa, por exemplo, anestesia de dentista. Eu ganho uma picada e aquilo me incomoda, dói muito. Depois, eu passo a ter medo de passar novamente pela picada da anestesia ou a broca, o barulho da broca e assim por diante. Eu não quero mais experimentar isso. O que é que eu faço? Quando eu passo por isso, volta a doer muito mais, volta a ficar mais desesperador. Aí eu passo a evitar e fico nesse círculo vicioso de evitação. O processo que eu devo adotar é enfrentar essa situação através de algumas técnicas que o próprio terapeuta pode auxiliar. Por exemplo, quando tratamos fobia de dentista, normalmente fazemos visualização terapêutica com a pessoa não experimentando dor, tendo sensações, ao contrário, agradáveis naquele momento, visualizando ambientes seguros e de proteção que ela se sente confortável. Então, primeiro trabalhamos a imagem mental e depois trabalhamos a questão operacional, onde ela passa através de uma hierarquia de exposição, aprendendo a lidar com aquele momento em que ela se encontra na cadeira do dentista. Então, há uma série de passos dentro das técnicas de desenvolvimento para a libertação da fobia que a logoterapia e a terapia cognitivo-comportamental podem oferecer. Eu recomendo, então, que a pessoa, se for uma fobia muito intensa, busque tratamento psicoterápico, como esses que eu citei, e gradativamente conseguirá enfrentar essa questão da cadeira do dentista, que é apavorante para muita gente. A Rosa Fávero diz bom dia, paz. Marinete Cunha, bom dia. Está em Muriaé, Minas Gerais. Neide, mandando coraçõezinhos aqui, batendo palma. Juliane JB, muito obrigado. Muito bom dia, com alegria e gratidão. Depois ela bate palmas. Rose Pinheiro, bom dia, parabéns ao Denise. Tema abrangente e esclarecedor. Grata a Rose Pinheiro. Liamara Santos, bom dia, que bênção essa programação que nos auxilia tanto. Gratidão, está em Canoas, no Rio Grande do Sul. E, Denise, é importante, né, nesse momento, estamos, você que nos acompanha, na parte 2 de ansiedade e pânico, como a logoterapia trata esses problemas. Tem outros questionamentos importantes para serem incluídos aí, né? Sobre insônia, Denise. Olha, insônia é um problema muito comum da população geral. Muita gente diz, sem remédio eu não durmo, fica a noite rolando na cama, tentando e nada. Ela pode estar ligada a um estado de ansiedade, Denise Leite? Então, vamos esclarecer bem isso, porque há pontos aí que precisam ser compreendidos bem. Primeiro, insônia, com muita frequência, não é um problema único. Insônia, habitualmente, é um sintoma. Geralmente, quando ela é um sintoma, ela está ligada, logo de imediato, na depressão. A depressão como síndrome, a síndrome depressiva, né? O transtorno depressivo. Insônia é um dos sintomas da depressão. Assim como muito sono. Eu durmo demais. Olha, eu fico dormindo 14 horas. Se deixar, eu fico na cama direto. Esse tipo de sintoma está ligado frequentemente à depressão. Ou o oposto. Olha, eu durmo muito mal. Eu demoro para pegar no sono, ou então eu
quando chega 1h da manhã, 2h da manhã, eu acordo e é difícil pegar no sono de novo. Ou então, por último, eu acordo umas 4, 5 da manhã e não durmo mais, vou até às 7 quando eu tenho que levantar, fico em claro. Então, insônia pode estar vinculada a um problema maior, sindrômico, e ela ser só um sintoma. Nesse caso é a depressão, o transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno obsessivo-compulsivo e outros problemas de ordem depressivo, ansiosa, que levam como sintoma essa insônia. Por outro lado, existe uma insônia que é primária, aquela insônia onde o problema é uma pessoa muito preocupada com o dia a dia, tem muita tarefa no cotidiano e está preocupada com o seu desempenho, ela é muito tensa, ela tem uma predisposição do ponto de vista do neuroticismo muito intenso, ela é uma pessoa pessimista, negativista, o mau humor é constante. Então, essa pessoa pode ter um padrão de personalidade que gera uma insônia psicofisiológica, uma insônia de natureza orgânica. Nesse caso, é importante termos em mente que toda vez que a gente briga com o sono, ele não nos deixa. De novo, vem a questão da intenção paradoxal. Por que eu não consigo dormir? Porque eu quero dormir a qualquer custo. Então, a dica que eu dou nesse caso é, primeiro, procure sempre o psiquiatra quando isso for um sintoma muito incomodativo, porque pode haver uma síndrome muito maior, onde a insônia é um sintoma. Pode haver um processo depressivo e você não está percebendo, um estado ansioso muito intenso e você não está notando, você acha que isso é normal, então isso chama atenção. Aspecto primeiro. Segundo, se for uma coisa apenas onde você não consegue dormir, aí não consegue dormir bem uma noite, na noite seguinte você fala assim, ah, meu Deus, eu não vou conseguir dormir. De novo, vou ficar rolando nessa cama. Lá vai eu ficar acordado de novo. Com certeza vai ficar acordado. Porque você deu essa ordem mental. Você está lutando contra a insônia. Não lute. Diga para você mesmo, através da intenção paradoxal, diga para você mesmo assim, hoje não faço questão de dormir. Tudo bem, não vou dormir. Hoje eu vou escrever um poema, hoje eu vou fazer uma leitura, hoje eu vou fazer um trabalho no computador que eu não gosto. Pode ter certeza, pouco tempo depois você começa a bocejar. É típico. Isso funciona realmente, é a dica que eu dou para essas pessoas. Ah, hoje eu vou ficar rolando na cama. Não diga isso. Não lute com o sono. Diga para a insônia, querida, fique comigo. Hoje, eu e você vamos ficar à noite juntos aqui e vamos fazer coisas, vamos ficar mexendo no computador, fazendo uma planilha, vamos fazer alguma coisa que seja chata juntos, eu e você. Não vai dar outra. Daqui a 1 hora... a gente fecha o computador, deita e dorme. Então, não lute contra a insônia. Aceite-a. Não brigue com ela. E você verá que o sono virá. E um último aspecto sobre isso, uma frase para você lembrar. O organismo sabe muito bem do sono que ele necessita. Tenha a certeza. O organismo vai buscar o descanso que ele necessita ou que ele precisa em um dado momento. Basta que você não brigue com a falta de sono e o próprio organismo irá buscar essa necessidade com mais naturalidade. Faça esse exercício e você verá que ele realmente vai funcionar. Pelo WhatsApp, falando de sono, olha só, a Lourdes de Itatiba, Aldenis. Também fiquei com muito sono
por ter iniciado um tratamento para ansiedade. Estava aí desanimando, mas graças a Deus estabilizou. Eu mudei o horário de tomar, passei a tomar à noite. Gratidão. Vocês são bênçãos de Deus, Aldeniz. Sim, está correto, é a verdade. Lourdes. Isso às vezes auxilia, sim, mudar o horário, verdade. Quando a medicação ela é mais sedativa, é interessante tomar, por exemplo, umas 2 horas antes de dormir, porque aí o sono virá. Quando chegar pela manhã, esse efeito já passou um pouco mais. Então, ela tem razão. Às vezes, mudando o horário, auxilia. Então, quando for assim, converse com seu médico. Podendo mudar de horário, ele vai fazer isso e você vai se sentir melhor. Ela fez uma coisa bem adequada, correta. A Sandra Cunha mandando flores, Miriam Oteg batendo palmas, Terezinha Antunes, bom dia. Quem mais está aqui? Rogéria Costa, vocês são luzes na minha vida, gratidão sempre. A Andréia Santiago Gama, bom dia. Muito boas dicas. O meu problema é o elevador. Só de pensar nele já fico apavorada. Todo lugar que tenho que ir, rezo para que seja um andar baixo, para não ter para eu ir de escada. Muito difícil essa situação. Eu fico com muita vergonha. E o que posso fazer para melhorar? Pois estou começando a ficar com medo de outras coisas também. Obrigado. Minha mãe é a Leia Santiago. Tá aqui. Andréia Santiago Gama, falando do elevador, Aldeniz. Olha, Damião, deixa eu contar para as pessoas essa que realmente, assim, claro que isso é muito desconfortável, mas a gente tem que usar um pouco do humor. A logoterapia usa muito o humor, né? Como colaborativo na terapêutica. Então, eu tive uma paciente com transtorno de pânico e, naturalmente, espaços fechados, ela não conseguia entrar, nós chamamos isso de agorafobia, não conseguir ficar em espaços fechados ou espaços muito abertos também. E uma das unidades que eu atendo no consultório é no 14º andar. E ela subiu os 14 andares a pé, porque ela não pegou elevador de jeito nenhum. Chegou, coitada, cansada, transpirando, exausta, mas não pegou o elevador para ir à consulta. Ora, como é que a gente se liberta do medo de elevador? A mesma coisa é em relação ao que eu já disse antes. Só tem um jeito de nós nos libertarmos: enfrentando, portanto, superando ou desejando aquilo que nós tememos. O que é que eu temo? Ficar fechado, trancado, o elevador parar. Então, eu começo a dizer para mim: hoje eu vou entrar no elevador. Eu vou até o 1º andar, vou subir um lance. Mas se o elevador parar? Bom, se ele parar, eu estou só a um lance. Eu aperto o botãozinho do microfone e peço ajuda. Hoje, eu me permito passar por essa experiência. E em vez de ir para o 14º andar, não, ela vai até o 1º, aí sai, ela começa por uma hierarquia de exposição. Ela vai até o 1º andar. Quando ela diminuir a ansiedade para ir ao 1º andar, ela vai até o 2º, 3º, e começa a perceber que ela pode passar por isso. O que é que de pior pode acontecer se o elevador travar? O pior que pode acontecer é ficarmos algum tempo ali, esperando a ajuda das pessoas. Mas eu posso passar muito mal ali dentro. Comece a desejar isso. Diga para você mesma ou para você mesmo: hoje eu me permito passar mal aqui, eu quero transpirar, eu quero entrar em pânico, eu quero ficar agonizante aqui. Quando a gente deseja isso, acontece uma coisa curiosa: somos tomados por uma boa dose de humor. E aí começamos a rir de nós mesmos e perceber que hoje em dia nós estamos dentro do modelo contemporâneo da nossa vida, estamos em total segurança. Ninguém mais fica preso em elevador por muito tempo.
Sempre existe a tecnologia oferecendo socorro e resolutividade muito rápida. Portanto, vamos nos permitir passar pelo receio. E aí vem um detalhe importante. Toda vez que eu me permito passar pelo medo, isto é, eu vou entrar no elevador e vou começar a me libertar desse medo. O que eu consigo com isso? Que as minhas forças espirituais tomem conta de mim. Eu suplanto o medo, eu supero o meu temor. Consequentemente, eu libero forças espirituais de coragem, de enfrentamento e de vitória. E eu começo a ter muito mais orgulho de mim, a perceber muito mais a minha capacidade. É isso que a logoterapia chama de ambiente noético ou espiritual. É a força da minha liberdade e da minha atitude perante o medo. É assim que vamos vencendo os diversos estados fóbicos, como esse, por exemplo, de elevador. Aqui eu tenho mais uma pergunta. Alice do Jabaquara, eu não sei se está dentro do tema, né, Alice? Bom dia, doutora Denise, por favor, será que vocês podem me esclarecer? Tem uma amiga que extraiu um câncer de mama, ela tem 72 anos, acusa que o tratamento do câncer causa esquecimento, entre outros efeitos. Gratidão por tantos ensinamentos, felicidade aos senhores e a todos. A Alice do Jabaquara. Eu tenho outra de ansiedade aqui. Posso fazer junto, Denise? Pode fazer junto. A Marisa da Vila Gustavo, bom dia, Denise. Há 16 anos tive uma crise de ansiedade. O psiquiatra me receitou um remédio que tomei e me senti muito mal, porque fiquei uma semana muito mal. A partir daí, tenho medo de tomar remédios. Quando tomo, sinto-me mal e paro de tomar. Só em alguns poucos que eu tomo, tipo paracetamol. O resto não tomo nem, tenho muito medo. Isso tem travado... pois é muito difícil essa situação. Abraços, gosto muito do Denise e também de você, Damião. Bom dia. Pronto, duas questões para você. Aí, nós agradecemos, né, Damião? Nós agradecemos a simpatia. Então, isso que ela falou, eu entendi perfeitamente. Isso é um reflexo que acontece em muitas pessoas. Às vezes ingerimos uma determinada medicação para ansiedade ou para um quadro depressivo e temos efeitos colaterais marcantes. Existe uma forma de prevenir isso? É difícil prevenir ou difícil saber se a pessoa terá maior ou menor efeito colateral. É muito complicado. Mas é possível, por exemplo, iniciar com uma dose bem baixa e ir aumentando gradualmente a medicação. Consequentemente, os efeitos colaterais serão menores. O que pode ter acontecido ela tomou uma dose mais intensa, uma dose logo de imediato mais alta, e com isso teve efeitos colaterais significativos. A sugestão que eu dou aí em vez de manter o medo de tomar medicação, converse com o seu médico, caso seja necessário reintroduzir um tratamento, converse com ele e ele começará com uma dose modesta, pequena, de adaptação, e você vai gradativamente incorporando doses adicionais sob a orientação dele. E isso prevenirá, com certeza, de alguma maneira, pelo menos, efeitos colaterais. Esses efeitos são diferentes de uma medicação para outra. Não quer dizer porque você passou mal com uma medicação e a outra fará a mesma coisa. Claro que não. Então, é uma questão de escolha e início de tratamento bem gradual, suave, e eu acho que você terá sucesso no tratamento. Faça essa experiência. Deixa eu trazer mais questões aqui. Maria José, bom dia, grata pelo vosso ensinamento. Ela está em Portugal nos acompanhando. Márcia Gomes, Márcia Gomes, bom dia. Vera Riqueza, gratidão sempre. Amo esse programa. Vera Lúcia, mandando beijinhos aqui. A Giane Dantas, estou na menopausa e não durmo. Ela está em Araruna, em Paraíba, o Denise. Os sintomas da menopausa são bastante incapacitantes muitas vezes, verdade, né? Os sintomas efetivamente relacionados ao climatério,
Isto é um período onde a oscilação hormonal, a queda gradual daqueles hormônios básicos relacionados à menopausa, consequentemente, isso produz alguns sintomas muito indesejáveis, né? Em função da queda desses hormônios muito importantes para manter a estrutura no sentido sexual, a estrutura no sentido do humor, da disposição. Eles interferem muito no humor, estrógeno, progesterona e assim por diante. Interferem no humor, interferem na condição óssea, interferem na vitalidade e também na capacidade, no desempenho, no vigor sexual. Enfim, há um declínio dessas atividades. E com isso, esse momento de declínio produz sintomas muito incomodativos. Aquilo que as mulheres que passam por isso conhecem muito bem, que são aqueles calores excessivos. Vem um calor no rosto, no tronco, nas costas, e aí transpira demais, há um fogacho, o rosto fica vermelho, esquenta tudo, há uma batedeira, uma tontura, um mal-estar, e ao mesmo tempo uma irritabilidade, uma mudança de humor muito intensa. Então, se esse é o problema da insônia, cabe aí uma consulta ginecológica orientada para verificar se a terapia de reposição hormonal é útil para você. Nem sempre é. Há necessidade, em função dos efeitos adversos, de eventuais complicações que essa terapia pode reproduzir, nem sempre é o tratamento indicado. Mas, se for, traz benefícios muito grandes, além de outras medicações que são possíveis de utilização e que melhoram esses sintomas do climatério. A impressão que me dá é que deve estar acontecendo isso com a nossa amiga. Então, eu recomendo uma consulta ginecológica bem orientada para que você possa se libertar, ou pelo menos esses sintomas possam reduzir. Aldenir, nós temos 3 minutinhos, só vou registrar aqui algumas participações. A Miriam de Franca, quando temos medo excessivo de uma situação que não foi traumática, exemplo, medo de elevador. Miriam, acho que então ele já respondeu para você. A Ruth do Jaçanã, ela diz, referente à minha mãe, tem Alzheimer, sendo um quadro psicótico. Aí ela termina aqui dizendo, para esse caso haveria outras opções de tratamento? Deixa eu trazer aqui o Rodrigo dizendo, bom dia, gentileza para o Damião e ao Denis, enviar um abraço para minha esposa, a Valéria Almeida. Valéria Almeida, ela ama o programa e o único medo dela é se não conseguir ouvir Jesus e o Logos ao Denis. Olha, um grande abraço para a Valéria. Eu fico muito feliz que ela goste do programa, e se o medo é de não ouvir o programa, elimine esse medo, porque nós estaremos aqui, eu, Damião, Cláudio Palermo, semanalmente, com certeza. Então, elimine esse temor. E aqui tem, obrigado, viu, Valério? Obrigado pela participação. E aqui tem uma outra última participação. Eu quero ficar na cama 24 horas por dia. Qual o remédio? Eu acho que nesse caso que ela pergunta do remédio e da outra que fala do tratamento, ela tem que procurar o médico que está fazendo o tratamento, né, Denise? Eu só não entendi qual é por que ela quer o remédio. Não entendi bem. Ela só quer ficar na cama 24 horas por dia. Minha entendi. Tá. Está 20. Qual o remédio? E aí a mesma situação da outra, né? Que tem Alzheimer. Ela dá toda a medicação que toma. Existem outras opções de tratamento. Ela tem que conversar com o médico que está fazendo, né, Denise? É verdade. Porque se você quer ter 2 médicos, você não tem nenhum, né, Denise? Olha só para colocar essa questão do tratamento. Opções para tratar a doença de Alzheimer, consequentemente, as manifestações psicóticas que frequentemente acompanham esse problema, esse transtorno, claro que existem opções de tratamento. Não sei o que ela está ingerindo, naturalmente não é o foco nosso aqui interferir na questão das medicações que outro colega prescreveu. Há necessidade de buscar o colega, o prescritor,
para as orientações necessárias, mas é claro, existem opções. Se você vê que não está aderindo ao tratamento adequadamente, converse com o seu médico e ele saberá o que fazer para trocar a medicação, aumentar a dose e assim por diante, mas procure o médico e converse com ele de uma forma muito direta, clara. Com certeza ele vai lhe orientar. Ô, Denis, está terminando mais um Jesus e o Logos. Obrigado, gratidão, ô Denis. Valeu, Damião. Muito obrigado a todos os amigos e amigas que nos acompanharam aqui. Semana que vem, sem medo de falhar, estaremos aqui, não é, Damião? Não tem medo para isso. Eu e o Denis estaremos aqui a semana que vem, juntinhos com todos vocês. Ô, Denis, gratidão, obrigado, viu? Abraço. Semana que vem estaremos juntos com você em mais um Jesus e o Logos. Um grande abraço. Tchau, gente. Você acompanhou o programa Jesus e o Logos.